A gravidez na adolescência é um problema presente em todo o Brasil. Segundo o IBGE, somente em 2011, quase 500 mil de bebês nascidos tinham mães com menos de 20 anos de idade. Os índices têm diminuído, mesmo assim são muito altos. A gente vai conferir agora uma reportagem que foi exibida no Canção Nova Notícias no ano passado. A reportagem é de Sidney Fernandes. 17 anos de idade, a estudante Ana Paula está grávida de 5 meses. Como acontece com a maioria das adolescentes, a gravidez não estava nos planos. Descuido, mas por falta de informação não foi, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, que sempre conversou comigo, e também sobre a mídia, que sempre falou sobre isso, sobre a gravidez. A Nanda, de 16 anos, está no 9º mês de gestação e conta os dias para o nascimento do filho. É uma sensação boa, que me fez ter mais responsabilidade, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Hoje, ela conta com o apoio da mãe, que será vovó aos 45 anos. Não foi por causa de conselho, a gente explicava tudo e falava tudo, mas aconteceu, é seguir em frente agora, né? Contar para a família que estava grávida foi uma grande dificuldade, e outras ainda podem surgir. Um pouco por causa dos estudos, né, e também do trabalho, que para arrumar o primeiro emprego já é difícil, com o filho fica um pouquinho mais. Em primeiro lugar, que a mãe, ela não está preparada para receber esse filho. Nem fisicamente, uma menina de menos de 15 anos, ela tem condições para poder levar uma gravidez de forma adequada. O caso de Ananda é um entre milhares de adolescentes grávidas no Brasil. Segundo cálculos do IBGE, dos 2.300.000 bebês nascidos em 2011, 454 mil foram gerados por menores de 20 anos. O último censo do IBGE mostra que quase 18% das adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos já se tornaram mãe. Só em São Paulo, em 2011, foram realizados 89 mil partos em meninas adolescentes. Mas esse número já foi bem maior. Em 1998, o estado tinha 148 mil adolescentes grávidas. Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de São Paulo mostram que houve uma redução de 26% nos últimos 13 anos. A redução foi uma redução muito importante que não está sendo obtida em outros países da América Latina e mesmo em outras regiões do Brasil. Os impactos na vida de uma adolescente grávida é motivo de preocupação para médicos e especialistas. O que é mais preocupante é as adolescentes que engravidam sem os seus parceiros. Então, essas adolescentes engravidando e essas crianças sendo cuidadas e acolhidas economicamente e afetivamente pela família materna, com a família paterna não presente. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje, né? A gente viu aí depoimentos de algumas adolescentes, né? Falando justamente isso. Uma delas dizia, não é falta de orientação, porque meus pais conversavam bastante comigo. O que tem acontecido então, hein, doutor? Bom dia, bom dia aos telespectadores da Canção Nova. Eu me sinto muito contente de estar aqui, até no meu papel como professor, papel educativo, para mostrar alguma coisa, alguns estudos que têm sido feitos nessa área. Eu venho trabalhando com essa questão adolescente há mais de 20 anos, né? As consequências físicas e as consequências psicossociais. Só para você ter uma ideia, isso aqui foi um trabalho realizado aqui no Vale, foi a minha dissertação de mestrado, mostrando as consequências físicas para as mães adolescentes. Ou seja, aquelas que tinham filhos abaixo de 15 anos, nelas residia o grande risco obstétrico, risco para essas crianças. Tempos depois veio esse trabalho aqui, que é um entendimento sobre o que diz a jovem grávida. Esse trabalho, embora ele tenha todo um viés filosófico sobre o entendimento do discurso da jovem grávida, ele passou quase que em brancas nuvens aqui no Brasil. Mas como meu referencial era um filósofo alemão, ele foi muito divulgado lá fora, foi muito citado lá fora e me levou fora do Brasil. Não é? Esse ano mesmo nós tivemos em setembro, agora em setembro, na França, na Sorbonne, eu participei de um seminário sobre adolescente de risco, enfocando as adolescentes grávidas nas Américas. No Brasil, nas Américas e na África, para poder dar essa orientação e dizer o que realmente está acontecendo. Quando me perguntam sobre os riscos
fala, olha, risco físico, principalmente para as mães abaixo de 15 anos. A idade é um fator de risco, porque justamente nelas, é com elas que acontece os altos índices de prematuros, os altos índices de baixo peso a nascer e até de nato-mortalidade, ou seja, crianças que nascem mortas. Não é? E para a mãe, riscos de uma cesárea complicada, risco de uma hipertensão na gravidez. Isso significa o pré-natal é importantíssimo. Vocês vão participarem desse pré-natal e esse apoio da família que nós vamos falar já daqui a pouco. E existe também um impacto psicológico, né? Porque também não é fácil. Sim. Porque é uma criança ainda, né? Exatamente. Sabe por que disso? A adolescente, ela vive a dupla crise. A crise da própria adolescência. Que é normal. Que é normal. Né? Porque que não é fácil. Não é fácil, é uma crise de identidade, é um encontro consigo mesmo, e a crise advinda da gravidez, no mais das vezes não planejada e algumas vezes desejada. Algumas vezes desejada. E ocorre, por exemplo, a questão da acidentalidade. Ficou grávida, não usou preservativo, embora tivesse noção que tinha que ser usado. Como que fica isso? Que projeto existencial tem essa adolescente? Isso é muito importante ser colocado. E até porque a vida vai mudar, com certeza, não é? Sim. Mas o que o senhor associa, né? Como a gente viu, e alguns pais até se sentem, né? Falam, ai meu Deus, será que faltou orientação? Onde eu errei, onde eu não orientei, não é? O que aconteceu? Porque há uma multicausalidade. Desde o não uso de preservativo, falta de orientação, falta de acesso aos serviços de saúde, né? Como aquelas, como tem aqui nos meus relatos aqui, aquelas que ficaram grávidas para se sentir mães, ou para enfrentar a autoridade paterna, a autoridade da casa. Acontece muito isso, porque no projeto existencial dela está ser mãe. Mas ser mãe como? Né? Onde está o parceiro? Eu venho trabalhando ultimamente a questão da paternidade na adolescência. A paternidade. E onde fica esse parceiro? Como que fica isso? Não é? Então, é importantíssimo que essa família chegar, porque a menina faz a opção, e graças a Deus faz a opção pela criança. Se ela faz a opção pela essa criança e não tem a alternativa péssima, a alternativa do aborto, meu Deus do céu, aí não. Temos que evitar isso ao máximo, né? O amor a um ser que está chegando. Daí a importância dessa participação da família. Eu tenho verificado a figura do homem, dizem, o governador Geraldo Alckmin, uma vez eu estava participando de um seminário, ele foi aluno da Faculdade de Medicina de Taubaté, ele disse, professor Valdez está com mania de falar mal de homem, vou falar bem das mulheres. Porque os homens são os reativos que expulsam as jovens de casa. A mãe acolhe. Você sabe disso. A mãe acolhe, traz essa feira. Há uma reação inicial de desgosto, de raiva, mas a mãe acolhe essa menina. E ela faz a opção pela criança, apesar de muitas vezes o parceiro fugir. E é interessante você tocar nisso, porque há alguns anos atrás, né, na época lá da minha mãe, né, há mais tempo, né, havia uma cobrança, né, com relação ao rapaz, né? E era cobrança seríssimas, principalmente dos pais, não é? Exatamente. Que, movido por esse susto, ele acabava até ameaçando até muitas vezes o rapaz, né? E hoje a gente percebe que as coisas não estão... Claro, a ameaça não faz bem a ninguém. Porque é do contexto. E o caminho jamais seria esse, obviamente. Exatamente. Mas parece que houve, assim... será que uma conformidade, não sei, que de repente a cobrança geralmente fica na menina mesmo, não é? Mesmo que e até na família mudou. Materna, como a gente viu aí na matéria. Isso, o contexto mudou, né? Aquela coisa, vai casar para lavar a honra, não é isso? Você tem que casar porque fez... Não é assim, o contexto mudou, porque aí você coloca a questão de todos os significados da maternidade, significados da criança, significados de ser mãe. E essa jovem adquirir a sua autoestima, elevar a autoestima, porque uma das consequências psicossociais é a baixa autoestima, baixa autoimagem, sentir-se desprezada, sentir-se jogada fora. Então, compete a essa família o acolhimento. O mais importante, eu acho que a palavra mais importante que se tem que usar é o acolhimento com a adolescente grávida.
E até a gente fala aí, né, sei lá, de tentar, essa conscientização que nós estamos agora levando nesse primeiro momento para os pais, da importância da presença dos pais na vida desse adolescente, da orientação, né, que eu acho que às vezes no corre-corre da vida os pais, né, não percebem que o filho está crescendo, a filha está crescendo, não é? De sentar, de conversar, de explicar, uma conversa sincera. não é? E também de trabalhar conceitos, valores, né, que evangélicos até, né, que o sexo seguro é a castidade. A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, porque o mundo, né, do jeito que está, quando a gente fala de castidade, às vezes as pessoas até, né, acham engraçado isso, mas para nós cristãos sempre será a castidade a nossa prevenção. Envolve toda uma questão de valores, né? Quando eu digo valores, associe-se a isso significados, né? Sem que seja careta isso, né? Porque são opções, são opções. Nesse mundo erotizante que está aí, outras emissoras de televisão transformando isso como algo normal, quando não é, porque isso envolve projetos de vida, isso envolve horizontes existenciais das pessoas. Então, a questão é mais abrangente. Ela não se restringe só aos riscos obstétricos, riscos para a criança, os riscos sociais, o abandono escolar da adolescente. E um fato que as estatísticas mostram, o fato de se repetir a gravidez, de todas aquelas que ficaram grávidas, os 500 mil aproximadamente no Brasil, 40% delas voltam a ter uma segunda gravidez. Professora, a gente tem uma participação que diz sobre isso que o senhor está falando mesmo. A Fátima Antunes, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, ela pergunta o seguinte: o fato de pessoas famosas dizerem que optaram por uma produção independente, ter filho sozinho, sem, né, entre aspas, sozinho, isso favorece o aumento de meninas grávidas? De uma certa forma, sim, porque essas meninas estão em formação e elas estão antenadas com o que dizem os tais ídolos ou modelos, e esses modelos têm uma responsabilidade muito grande. Produção independente e tudo, mas, meu Deus, quem que vai manter essa família? Onde ficam os valores de família? Onde estão? É muito fácil dizer isso. Mas como fica aquela menina que tem uma renda familiar muito baixa e tudo? Ver isso, ver o ídolo da televisão falar isso, é um desastre, né? Cadê a responsabilidade desse pessoal em fazer uma afirmativa dessa? Não é?